Vamos lá, mais um programa, mais uma aula, questão de direito. Professor um pouco rouco hoje aqui, mas estou aqui, presente com muito carinho, ao vivo. Então você que tem dúvidas sobre o uso capião, envie suas dúvidas ao vivo. Vá lá no meu canal no YouTube e se inscreva. Canal Professor Júlio César Sanches. Professor Júlio César Sanches é o meu canal do YouTube. Se você quer fazer pós-graduação comigo, entra no portal ESO, Escola Superior Universitária. E caso mentoria, consultas, pode entrar em contato também, tá bom? Vamos juntos? Quero muito que você tire todas as suas dúvidas aqui. E hoje o tema é muito importante. Nós vamos falar sobre citação no uso capião, né? Então, um tema muito relevante para nós que lidamos com o mercado imobiliário, tá bom? Então, vem comigo, presta atenção nas aulas, que vai te ajudar muito. Quando eu falo de uso capião, eu sempre falo que é a forma originária de adquirir propriedade. Nós temos a forma originária e temos a forma derivada. Forma derivada são os contratos imobiliários. Compra e venda, promessa, compromisso, contrato preliminar, cessão de direitos possessórios, cessão de direitos hereditários. Então, nós temos, de fato, a possibilidade de usufruir da forma originária, que são os contratos imobiliários. Mas é importante saber que a forma originária é o uso capião. No Código de Processo Civil, existe uma ordem citatória. Todo mundo pensa, professor Júlio, processo tem que ter réu. Só existe processo se tiver citação em réu. Não é verdade. Nós temos os processos de jurisdição voluntária. Jurisdição voluntária ou consensual. Quando eu falo jurisdição voluntária ou consensual, nós estamos falando de uma situação onde não tem réu. E eu trago vários exemplos. O divórcio consensual tem réu? Não tem réu. O casal, ambos são requerentes, é consensual, é de jurisdição voluntária, não tem réu, não tem citação. A mudança de nome, a ação de mudança de nome, que é a indicação de registro público, também não tem réu. É uma ação que eu faço e não vou citar ninguém, não vou citar o pai, a mãe, né? Então é uma realidade. Quando eu falo de ordem citatória, várias ações não têm citação, porque não tem réu, é jurisdição defensiva, consensual. Quando eu falo de réu, é uma ação litigiosa, contenciosa, então diferente. O que é importante saber? Toda vez que eu fale em ação judicial, nem sempre tem réu. Nós temos ações declaratórias e o uso capião é uma delas, né? É uma ação declaratória. Quando eu falo de citação, o que nós precisamos saber? A citação é um ato que convoca o réu, ou executado, ou interessado, para integrar a relação processual de acordo com o Código de Processo Civil. A citação pode ser feita por diversas formas. Dentro dessa ordem citatória do Código de Processo Civil, nós temos o quê? A citação por carta de ordem, que nada mais é, a citação por carta de ordem é uma citação que é feita por correio, né? Por correio. Lembrando que a citação por correio é feita por oficial de justiça, por correio é feita por mandado judicial de citação, e a citação ela pode ser feita também através do oficial de justiça. Dentro dessa ordem citatória, então nós temos primeiro a carta de ordem, que é a citação via correio. Lembrando que essa citação pode ser feita também, isso é importante, né? Isso vale a pena falar. O correio você paga, o custo é mínimo por correio. Ela pode ser feita via diligência de oficial de justiça. Ela pode ser feita por edital, por correio com um ofício assinado pelo escrivão e também por meio eletrônico, preferencialmente também. Então nós temos a possibilidade sim de usufruir dessa ordem citatória no CPC por carta de ordem, que é correio. Lembrando que correio nós podemos dizer precatória e rogatória também. Oficial de justiça, que é diligência do oficial de justiça, edital. Existe a citação eletrônica também, mas ainda existe uma discussão muito grande sobre a forma, o formato dessa citação eletrônica, se é por e-mail, se é por WhatsApp. De fato, atualmente, o entendimento é que você tem que ter o cadastro no Tribunal de Justiça para poder fazer a citação, é uma realidade. Então, muita atenção em relação a isso, hein? No Código de Processo Civil, a citação é o primeiro ato. A pessoa vai ficar sabendo pela primeira vez
do processo. Diferente de intimação. Intimação são situações que você, na verdade, já conhece o processo e você vai dar o andamento ao processo. Você recebe uma publicação para dar o devido andamento ao processo. Citação não. Citação, você está chamando a parte para se manifestar. No uso capião, o que é importante a gente saber? Sempre vai ter a citação dos confrontantes. Quando eu falo de confrontantes, vizinhos, lado direito, lado esquerdo, fundos, né? Confrontantes são os confinantes, isso é importante. Vale a pena lembrar que os confrontantes são os vizinhos, hein? São os vizinhos, lado direito, lado esquerdo, fundos. Sempre eu vou citar lado direito, lado esquerdo e fundos no uso capião. Em alguns estados, por mais estranho que pareça, existe a citação frontal, né? A citação frontal seria do vizinho da frente. Não é uma citação que deu certo, que pegou no Brasil todo. Não são todos os tribunais que entendem que o uso capião tem que ter a citação frontal do vizinho da frente, mas alguns tribunais no Brasil entendem que sim, né? Em São Paulo, Rio de Janeiro, não. Você faz a citação dos confrontantes parede com parede, lado direito, lado esquerdo, fundos. A citação dos confrontantes é importante saber, seja pessoa natural, pessoa física ou pessoa jurídica. A jurídica, os representantes da empresa. Se for condomínio, não preciso citar o prédio inteiro, senão ficaria muito caro, né? Ficaria impagável. Quando eu falo de condomínio, a citação ela é feita pelo representante legal do prédio, ou seja, vai ser citado o síndico, né? Para que possa se manifestar. Engraçado, né? A citação no uso capião, ela é obrigatória, apesar de não ser um processo litigioso. Nós falamos aqui que processo litigioso tem citação, processo de jurisdição defensiva, voluntária, não tem. Divórcio consensual, os dois querem, não tem citação, né? Mudança de nome, ação de retificação do público, não tem citação. O uso capião não é uma ação litigiosa. Ela pode se tornar litigiosa se alguém se opor, se alguém se habilitar como terceiro interessado, se apresentar uma contestação. Então, se alguém se opor, aí sim, torna-se uma ação litigiosa contenciosa. Se ninguém se opor, não há que se falar em processo litigioso. Você pode conduzir um processo de uso capião até o final sem ter litígio, totalmente de jurisdição voluntária. Basta não ter um réu, né? Basta ninguém se habilitar no processo, basta ninguém contestar. O uso capião, em regra, é uma ação declaratória. Se alguém no meio do caminho se habilita, se alguém no meio do caminho apresenta uma contestação, esse processo se torna litigioso. Então presta atenção nisso, hein? Quando eu falo de uso capião, a citação é sempre obrigatória nos confrontantes, em alguns estados a citação frontal, vizinho da frente. Mas não para por aí. Nós somos obrigados no uso capião requerer também a citação do último proprietário, anote aí, hein? Do último proprietário que conste na matrícula. É isso mesmo, a citação do último proprietário que conste na matrícula. Essa citação ela é obrigatória. Citar o último proprietário que conste na matrícula ou os seus respectivos herdeiros é necessário, é obrigatório, sob pena de nulidade, hein? Outro ponto que eu trago para você, outro ponto muito importante. Eu preciso citar o último proprietário que conste na matrícula, ou proprietários no plural, ou ainda eu preciso citar os respectivos herdeiros, ok? Quero lembrar você que União, Estado e Município, eu tenho que pedir a manifestação no processo de uso capião, manifestação, porém não é citação. Manifestação eu convido a prestar esclarecimentos. Não é citação, não é considerado citação. Ou seja, citado no uso capião sempre vai ser o último proprietário ou seus respectivos herdeiros, os confrontantes também, lado direito, lado esquerdo e fundos. Lembrando que são os confrontantes tabulares, registrais, não é o inquilino, não é o possuidor. Se for pessoa jurídica, o representante da empresa, se for condomínio, o síndico. Vale lembrar também que a manifestação da União, Estado, Município e do MP. Manifestação MP, União, Estado, Município. Citações no uso capião, vizinho lado direito, lado esquerdo, fundos e também o último proprietário que conste na matrícula, ok? Combinado? Quando eu falo de citação no uso capião, o custo da citação ele é baixo, porque é por correio. No uso capião, na ação do uso capião, nós vamos pedir a citação sempre por correio.
Se eu não consigo a citação de alguém no uso campeão, eu vou usufruir das pesquisas no sistema do TJ. Vão ser feitas pesquisas. Dentro dessas pesquisas, eu vou receber um endereço, talvez, do SUS, Justiça Eleitoral, e vou tentar novamente citar ele ou ela nesse local. Se eu não conseguir citar ele ou ela nesse local, aí no segundo momento eu vou, na verdade, pedir uma tentativa de uma citação nova, um outro endereço, uma nova busca, e no terceiro momento eu posso pedir a citação por edital. Cuidado, citação por edital é fictícia, então eu não posso sair pedindo citação por edital. Eu só posso pedir citação por edital após tentativas dessa ordem citatória. A citação por edital é fictícia, então ela no último momento, a última possibilidade. O interessante é que ela destrava o uso capião. Se não tivesse a possibilidade de usar a citação por edital, o processo de uso capião ele poderia travar, né? Muitos processos de uso capiões travariam. Então, vamos prestar atenção nisso. Quero trazer para você outro ponto importante também, que a citação no uso capião jamais pode ser solicitada de forma direta por edital, sempre por correio, oficial de justiça e por último edital. Em alguns casos você pede correio, novo endereço que foi localizado, correio e depois por edital, pulando a citação por oficial de justiça. Cuidado, hein? Importante isso. A citação pelo correio, essa modalidade, ela é considerada a regra geral, não dispondo a lei. Em contrário, a citação ela deve ocorrer pelo correio. Ela pode ser realizada em qualquer comarca do país, desde que observados os requisitos legais previstos no 248 do Código de Processo Civil, e se aperfeiçoa, assim, com a ajuntada aos autos do aviso de recebimento, a partir da data da qual começa a fluir o prazo para a resposta do réu, artigo 231, inciso 1 do CPC. Em que pese, gente, ser a regra geral das modalidades de citação, em determinados casos não é possível que a citação se efetue pelos correios. E o rol está descrito no 247 do novo Estatuto Processual. Nas ações de estados, ressalvadas as ações de famílias, e quando o citando for incapaz, quando o citando for pessoa de direito público, outra exceção quando o citando reside em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência, e quando o autor justificadamente, de fato, a requerer de outra forma. Tá? Então, essa é a regra do jogo. Professor Júlio, posso fazer uso capião no juizado especial civil? A lei não proíbe. A lei não proíbe. Mas, normalmente, o valor vai impactar, porque o juizado é até 40 salários mínimos, e nós vamos travar, porque o uso capião, normalmente, o que nos ajuda a andar do processo é a citação por edital. E no juizado não tem citação por edital. Então, nós vamos prejudicar o cliente. Então, normalmente, o valor da causa não permite, e normalmente não fazemos, não porque a lei proíbe, não fazemos porque a gente usa muito nos capião a citação por edital. Então, cuidado, tá? Existe a citação por oficial de justiça. A citação por meio de oficial de justiça ela será feita nas hipóteses expressamente previstas no Código, ou em lei especial, ou quando frustrada a citação pelo correio, artigo 249 do CPC. O artigo 250 do Código de Processo Civil enumera os requisitos do mandado. Dentro dessa modalidade de citação, eu posso dizer que pode ser incluída as citações realizadas através das cartas de ordem, precatória, rogatória, que deverão ser expedidas preferencialmente por meio eletrônico. Nós temos a descrição legal no 231 do Código de Processo Civil. Existe ainda a citação por hora certa. A citação por hora certa trata-se de uma citação fictícia ou presumida. Ela é realizada de forma não pessoal, presumindo-se que o réu obteve ciência de que conta com a ocultação, ele está se escondendo, fugindo. O oficial de justiça percebendo isso, quando por 2 vezes vai até o local procurando e percebe, desconfia que está se ocultando, ele pode avisar o vizinho falando que vai voltar lá naquele dia e horário e vai dar como citado. Não é muito comum no uso capião, mas é uma citação conhecida. Existe a citação que é feita pelo escrevente ou escrivão, ou seja, o sujeito vai lá para saber de um processo e fala, olha, eu sou o escrivão, você está sendo citado. Isso acontece muito nas ações de família, Muitas vezes o pai vai na audiência, divórcio, fazer um divórcio, participar de uma audiência de um divórcio, e aí o advogado, sabiamente, o advogado, a advogada, vai lá no cartório e pede
para que o escrivão faça a citação do pai sobre uma pensão alimentícia. É muito comum. A citação por edital, ela é muito comum no uso capião. Ela trata-se também de uma hipótese de citação fictícia, porque ela será feita quando desconhecido ou incerto o citando, e quando ignorado ou incerto ou inacessível o lugar que se encontrar o citando. E nos casos previstos em lei, quando nós tentamos várias outras formas e conseguimos usufruir da citação por edital para o processo andar, que é puramente o caso do uso capião. Então, é a ordem citatória. Quando eu falo da citação no uso capião e outras ações, a citação já é feita. O efeito processual da citação é induzido de dispendência, que significa dizer que a partir da citação a pendência do processo alcança o demandado, atingindo com seus efeitos. Tá? Então isso é importante, isso também aparece no artigo 109. Então, olha como é importante. Volto a falar, no uso capião, sempre nós vamos pedir a citação dos últimos proprietários que constam na matrícula, vamos pedir a citação dos confrontantes, vizinhos, lá direita, esquerda e fundos, vamos pedir a citação, nesse caso, obrigatória, e a manifestação. Quando eu falo de manifestação, é importante lembrar que a manifestação será da União, Estado, Município e do MP, Ministério Público, tá? Lembrando que no uso capião, sempre, gente, nós temos a citação como motivo para nulidade. Se eu não faço a citação da forma correta, cabe a nulidade em recurso de apelação, cabe a nulidade talvez numa ação própria, uma ação declaratória de nulidade. Então, é importante prestar atenção, porque qualquer falha na citação vai prejudicar o uso capião. Outro ponto que eu quero trazer para você, outro ponto importante, outro ponto inevitável, é sempre, no uso capião, eu posso tentar antecipar a citação. Então, eu posso fazer uma declaração de ciência para os vizinhos, pedir para assinar e reconhecer firma. Se o vizinho concordar, assinar e reconhecer firma, eu posso sim juntar isso e pedir ao juiz que reconheça, e autorize, de fato, autorize dar andamento ao processo sem a citação, porque eu antecipei a citação, isso é comum. Tem juiz que aceita, hoje atualmente muitos vêm aceitando e muitos não aceitam. Muitos ainda entendem, têm o conhecimento que a citação tem que ser feita, de fato, por meio de ordem citatória. Então, vai de cada juiz, Vai de cada juiz. Importante. Vamos lá. Então, agora você entende tudo, hein? Lembrando que o uso capião nós temos mais de 36 espécies de uso capião, mais de 3 procedimentos, judicial, extrajudicial, administrativo. Você que tem dúvidas sobre o uso capião, professor que faz mentoria no Brasil todo para ajudar advogados e advogadas, uma das principais dúvidas é a parte de citação. Entre em contato comigo, tá? Agende a sua mentoria, você que é advogado, advogada, consultas, eu estou à disposição. Quero convidar a todos a fazer a minha pós de Direito Imobiliário, a minha pós de uso capião, é a única do Brasil, tem a pós de regularização de imóveis, é só entrar no site Portal ISO, tá bom? Entra lá para você estudar comigo. O e-mail do professor é julio.professor.direito@gmail.com, tá bom? E se inscreva no meu canal do YouTube, que é Professor Júlio César Sanches. Tem perguntas hoje? Vamos lá? Tem aqui, ó. Sempre o Luiz Antônio Finger acompanhando, Um grande abraço, um abraço apertado para você que nos acompanha, mais que um ouvinte das nossas aulas, é um amigo, tá bom? Grande abraço, especial para você. O Luiz Antônio Finger, que é fera, baita profissional, porque acompanha questão de direito já há muitos anos, sempre está aqui prestando atenção nas aulas, ele deseja bom dia a todos, e ele fala aqui, ação promovida fora da comarca de origem, se dá via voluntária ou consensual. Na verdade, existe competência, Eu não posso fazer a ação onde eu quero. Direito imobiliário, fico preso ao fórum perto do imóvel. Direito do consumidor, sempre onde está localizado o consumidor, onde está o menor, sempre localizado ao local que reside o menor. Então, nós temos uma regra processual, não podemos escolher aonde a gente quer distribuir a ação. Sempre o caso nos leva para aquele fórum. Em relação à origem da comarca, isso não vai ditar regra se é jurisdição voluntária ou contenciosa. Jurisdição voluntária vai ser uma situação que é um processo, mas não tem briga, não tem litígio, não tem citação. Jurisdição contenciosa tem briga, tem litígio, tem citação. Tá bom, Luiz? Um abraço, parabéns pela pergunta, tá?
Legal. Gente, chegamos ao final. Essa é a aula 447. O Questão de Direito é o segundo programa da TV Cresce. O primeiro acho que foi o Cresce Esclarece. Né? Então, é um programa que tem raiz aqui. Né? Depois vieram outros, vão vir, mas tem raiz. Então, legal ter você aqui. Um abraço, fica com Deus. E o professor Júlio está sempre aqui para te ajudar. Muito obrigado.